Vai salvar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos vocês, os que estão aqui presencialmente, a todos vocês que estão sintonizados na nossa página do Facebook, em suas casas, nos seus trabalhos, nos seus carros, onde vocês estiverem. Deus abençoe vocês com todas as suas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós vamos começar mais uma roda dos esclarecedores com o tema iniquidade é um convite para a legalidade. Continuando a nossa lição, hoje é parte 2, para que nós possamos falar sobre legalidades. No mundo espiritual é uma realidade no mundo material que vivemos. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós estamos orando. Quero dar boas-vindas. Boa noite ao nosso pastor Fernando, em nome de Jesus. Boa noite, presbítero Roberto. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Então, continuando, irmãos, vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Então, os irmãos que estão presentes, estamos levantando. E os irmãos que estão em suas casas, podem levantar por gentileza, para nós orarmos ao nosso Deus. Deus de toda glória e poder, nós iniciamos essa roda dos esclarecedores. Nesse momento, ó Pai, com toda a reverência, com todo o zelo, ó Pai amado, com todo o respeito, ó Pai amado, nós estamos entrando na Tua presença, com toda a ousadia, amado, para que nós possamos estar na Tua presença, sabendo que é na Tua vontade, ó Pai amado, é a melhor escolha que nós temos, ó Pai amado. Por isso, em nome do Senhor Jesus, esteja atuando, operando de bênção nas nossas vidas, através do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, ó Pai, e aonde houver trevas, ó Pai amado, a Tua luz possa chegar, amado, para que nenhum pecado, nenhum engano, amado, nada possa nos atrapalhar e fazer com que as verdades da Tua palavra, amado, possa confrontar todas as mentiras, tudo aquilo que, ó Pai amado, de engano, que o diabo tenta plantar e colocar em nosso interior, amado. Em nome de Jesus, nós anulamos todas as setas malignas, amado, todos os dardos inflamados que o Senhor e o inimigo, nosso inimigo, lança contra nossas vidas. Que nós possamos estar escudados, ó Pai, com o escudo da fé, amado, com a couraça da justiça, chamado, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, ó Pai amado, e com a alçada da preparação do Evangelho da Paz, ó Pai, para que nós, com essas armas, ó Pai amado, possamos combater o nosso inimigo, chamado o inimigo de nossas almas, e possamos, que o Teu Evangelho, o Teu reino possa expandir e alcançar vidas, ó Pai, que necessitam de libertação, necessitam de esclarecimento, necessitam de conhecimento, ó Pai amado, e nós vamos estar falando hoje sobre essa forma de resolver, chamado, no mundo espiritual, como nós temos se proceder, chamado, nosso bom comportamento, ó Pai, diante do mundo espiritual, para que nós possamos usar essas armas, que é a palavra de Deus, ó Pai amado, saber como se comportar em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa estar cada vez mais nos instruindo, nos ensinando a andar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Por sentar, irmãos que estão aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. E hoje nós vamos estar continuando nossa lição, nossa parte 2. E os irmãos que estão em suas casas estejam compartilhando esse culto, essa roda dos esclarecedores com os seus amigos, vizinhos, grupo de familiares, grupo de pessoas do serviço. As pessoas que não conhecem o Evangelho precisam conhecer essas verdades, porque certamente vão ser alcançados. Porque quem vão ver isso não somos nós, nem eu, nem o pastor Fernando, nem o presbítero Ricardo, que vai chegar daqui a pouquinho, que nós sabemos que ele tem alguns problemas por causa do rodízio, do carro dele, então tem um horário um pouquinho atrasado, mas ele vai chegar com certeza daqui a alguns minutinhos. Então, que essas verdades possam alcançar o seu coração, porque certamente com essas verdades ela vai nos libertar de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que o diabo tenta colocar e infiltrar no nosso coração. E continuando nossa lição, que nós falamos quinta-feira passada, vamos falando a iniquidade é um convite para a legalidade. E o texto base para essa lição é Isaías 59, se os irmãos puderem abrir, 59, de 1, vou estar lendo o versículo 2, né? Mas eu vou estar lendo do 1 a alguns versículos aqui, tá? Para que nós possamos estar tendo uma noção do que o profeta Isaías está dizendo à nação de Israel. Amém? Isaías 59, os irmãos puderem estar observando, também abrindo suas Bíblias em suas casas.
ou nos seus celulares, né? Certamente vamos estar entendendo um pouquinho. As versões mudam um pouquinho, mas é o mesmo sentido. 59, em diante. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades ou iniquidades, na versão King James, é iniquidades, fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e vossos dedos de maldade ou iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém clama pela justiça, ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras, e engravidam do mal e dão à luz a maldade. Chocam ovo de cobra e tecem teias de aranha, e ao comer dos seus ovos morrerá, e sairá uma víbora do ovo que for pisado. As suas teias não servem de vestes, e eles nem poderão cobrir-se com o que fazem. As suas obras são perversas, os atos de violência estão em suas mãos. Os seus pés correm com mal e apressam para derramar sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de maldade ou de iniquidade. E a desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça, nem seus passos. Fizeram para si caminhos tortos. Todo aquele que anda por eles, mas tem conhecimento da paz, não tem conhecimento da paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, encontramos somente trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andando apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos no meio-dia, como no crepúsculo, e somos considerados mortos entre os vivos. Todos nós rugimos como ursos e andamos gemendo como pombas, esperando a justiça, e ele não aparece, aguardando da salvação, e ela está longe de nós. Portanto, nossa transgressão se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados dão testemunho contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas maldades. Transgredimos, negamos o Senhor, e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Pegamos a opressão e a rebelião, concedemos e professamos do coração palavras de falsidade. Por isso o direito retrocedeu e a justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Então, ele está o versículo 15, que nós temos uma noção do que o profeta Isaías está vendo na nação de Israel. Uma situação de trevas, uma nação que foi escolhida para ser uma referência dentre outras nações, uma nação que foi escolhida através do homem chamado Abraão, que ia formar através dele uma nação justa, nação santa, separada para o propósito que Deus teve aqui na terra, de fazer com que essa nação, Deus de Israel, pudesse ser conhecido sobre todas as nações. Mas o que vemos nesse quadro aqui é um quadro degradante, uma nação, pela visão, pela palavra do profeta Isaías, uma nação que está fora da vontade de Deus. E já no versículo 1 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Então Deus está pronto para abençoar, está pronto para derramar a sua bênção, a sua graça, a sua presença sobre a vida da nação de Israel. Os seus ouvidos estão prontos para ouvir o clamor daquele povo, está pronto para ouvir as petições daquele povo,
está pronto para ouvir a voz daquele povo. Mas o que acontece? Porque Deus não está ouvindo, porque Deus não está com a sua mão estendida sobre a nação de Israel. Aí a partir do versículo 2 está dizendo isso: porque as vossas maldades, as vossas iniquidades faz separação entre eu e vocês. A vossa maldade, vossas iniquidades, eu não tenho como ouvir o clamor de vocês, eu não tenho como ouvir as petições de vocês, porque as vossas iniquidades não deixa eu ouvir aquilo que está diante de mim. A minha mão não pode abençoar vocês, não pode fazer com que os seus inimigos retrocedam. Eu não posso conceder vitórias para você, por causa do que vossos pecados está entre mim e vocês. E vemos nessa relação que a verdade, a justiça, a integridade foi deixada de lado. O que tem no meio do povo de Israel, desde o sacerdócio, dos profetas, da parte religiosa, da parte do povo, dos líderes, só iniquidade e maldade. Então vemos, irmãos, esse quadro muito degradante para a nação de Israel. Vemos nessa primeira parte da lição, a iniquidade é uma força propulsora no coração de por exemplo, pastor, a propulsora no coração de uma pessoa, que a faz se inclinar para a prática de um comportamento pecaminoso. Então vemos, na lição passada, vemos que o pecado traz no nosso comportamento, nas palavras, depois do nosso comportamento, traz à luz aquilo que está no nosso coração. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de maldade, cheio de iniquidade, certamente as nossas palavras, o nosso comportamento será igual. E aqui nossa lição vai ser falada muito sobre iniquidade. A pessoa que pratica a iniquidade é uma força propulsora de um coração, uma pessoa que faz se inclinar para a prática de um comportamento pecaminoso. Mas pensamos, essa lição vai estar abordando muito isso. Mas isso é um comportamento das pessoas lá fora, pastor. É um comportamento lá do mundo. A pessoa iníqua, a palavra iniquidade vem da palavra iníquo. Iniquidade está na prática, pensamos, no mundo. As pessoas que estão no mundo praticam a iniquidade. Mas vamos ver nessa lição que está muito forte dentro da igreja essa prática de iniquidade. A introdução diz assim: a iniquidade é uma força propulsora de um coração de uma pessoa que faz se inclinar para a prática de um comportamento pecaminoso. Mas quando uma pessoa está desejosa de mudar de comportamento, há legalidade aberta por causa da iniquidade estabelecida, e os demônios sentem-se no direito legal de obrigar essa pessoa a agir daquela maneira pecaminosa. Ela é a força que induz o coração da humanidade a desobedecer a Deus e a escola do pecado. A Bíblia diz que Lúcifer é inculpável até que achou iniquidade no seu interior. Nessa introdução vemos, irmãos, que a iniquidade é uma força propulsora. É algo que dá um estopim, a explosão para tudo aquilo que está no coração, para a prática. E vemos, irmãos, que esse primeiro versículo que nós vemos aqui na lição, Ezequiel 28:15, diz que Lúcifer era um querubim ungido. Ele era inculpável, não tinha culpa dentro dele, até que se achou iniquidade no seu coração. E como consequência da sua iniquidade, ele foi expulso dos céus. E sendo expulso dos céus, a terça parte dos anjos, a qual ele conseguiu, através da sua iniquidade, através do seu desejo pecaminoso, conseguiu atrair a terça parte dos céus junto com ele. Então vemos que lá nos céus, um lugar de santidade, um lugar perfeito,
Vemos essa situação, a qual Deus não tolerou aquela situação. E por causa disso, vemos a iniquidade ser banida, o pecado ser banido, e junto com o seu agente, foram expulsos dos céus. E nisso vemos que, desde lá do Jardim do Éden, Deus tem tratado com isso. Começou nos céus, mas vemos, se olharmos para a Bíblia, desde lá do Jardim do Éden, com Caim e Abel, vemos que lá naquela prática de Caim, com o desejo dele de ofertar aquela oferta que Deus pediu para ofertar, e a oferta dele não foi aceita, vemos que o seu semblante, ele ficou irado com aquela situação, porque a oferta do seu irmão foi aceita, porque ele conseguiu observar a vontade de Deus para esse sacrifício, e ofereceu a melhor das suas ovelhas, ofereceu a melhor gordura para Deus. Mas a oferta de Caim não foi aceita, e vemos que o seu semblante mudou. E Deus pergunta para Caim: por que o seu semblante mudou, Caim? Por que você está irado? Por que você tem esse comportamento agora? Porque a sua oferta não foi aceita? Se procederes bem, você será bem sucedido, você terá paz no seu coração. Se você se proceder mal, o pecado já está batendo a sua porta. Se você deixar o pecado sobressair sobre você, certamente vai acontecer coisas terríveis contra você. E vemos o que aconteceu com Caim. Mesmo Deus falando, orientando Caim, está registrado em Gênesis 4, 6 a 8. E vemos lá que Deus está falando isso. Mesmo Deus falando, Caim convida Abel para passear. Vamos no campo passear um pouco? Parece, aparentemente, parece que a conversa com Deus deu certo, mas aquilo que estava no coração de Caim, só Deus sabia o que estava no coração de Caim, né, pastor? Só Deus sabia o que estava no coração de Caim. E por causa do procedimento desse comportamento, vemos que Caim matou Abel, porque aquela iniquidade, aquele desejo, aquela fúria, aquela ira que tinha contra o seu irmão, estava transformando-se, aquilo virou-se uma vontade de querer matar o seu irmão, até que executou o plano de matá-lo, o seu irmão. Pastor, é isso mesmo que nós vemos nesse comportamento sobre a iniquidade, aquilo que está no coração do homem? Nós estamos, talvez alguém não se lembre, ou alguém não estava semana passada, nós estamos falando sobre, o nosso tema central justamente sobre legalidade. O mundo espiritual, ele se move dentro de um processo de legalidade. Então, tem pessoas que não entendem, porque frequentam um ambiente religioso, e aqui interessa a gente falar exatamente do povo de Deus, que não interessa para nós falar do comportamento que está acontecendo lá fora, de quem não é cristão. Eles já vivem na prática da iniquidade, do pecado e assim por diante. A semana passada nós falamos a respeito de palavras e comportamentos sobre essas leis, e hoje, conforme já fez aqui essa introdução, o presbítero Roberto, ele vem falando sobre a questão da iniquidade. Então nós vamos focar hoje nesse fator iniquidade. E quando Deus está falando aqui com Isaías, nessa relação, é interessante, surge uma pergunta aqui nessa questão, porque a pessoa, talvez você esteja ouvindo e fala assim: peraí, eu já tinha que me preocupar com o pecado, né? O pecado, ele separa o homem de Deus, é o que entristece Deus e tal. Por que agora ainda tem mais essa questão da iniquidade? É uma segunda categoria, é uma outra situação nova que tem agora, além do pecado tem iniquidade. Muito bem, é bom nós entendermos aqui a distinção das palavras pecado, comportamento,
iniquidade e comportamento. Quando nós pensamos no pecado, nós vamos pensar na seguinte questão: é quando acontece um ato que desagrada a Deus, ou seja, você erra o alvo, é como errar o alvo, porém você erra o alvo e isso acontece de uma forma involuntária, não é uma coisa que está acontecendo toda hora. Agora, a iniquidade, por sua vez, é exatamente um outro comportamento. A iniquidade vai acontecer a seguinte situação: você imagine que a pessoa, ela errou, aí essa pessoa, ela gosta da situação do erro e ela passa a praticar aquele erro e ela não sai daquele ciclo vicioso. Então, vamos trocar aqui? Então, essa relação agora, esse som está bem melhor, hein? E essa relação agora, ela é a seguinte: nós vemos Deus falar com Israel justamente sobre o ciclo de iniquidade. Por quê? Quando você olha para Israel, a história de Israel, e aí por isso eu falar e chamar a atenção para vocês, que aqui é o seguinte: está falando com o povo de Deus. Então aqui nós temos que tirar o foco, tirar o olhar da sociedade ao nosso redor. Aqui Deus está tratando com o seu povo. O interesse de nós entendermos essa questão de legalidade, o interesse de nós entendermos essa questão do mundo legal, é justamente para o povo de Deus que não entende porque algumas orações não são respondidas, porque a sua vida não prospera, porque a sua família não prospera, porque a felicidade não chega, e a pessoa fala assim: poxa, eu vou na igreja e as coisas não andam. É exatamente isso. A pessoa fala: está certíssimo, ela só vai à igreja, porque é muito mais do que ir à igreja, é uma relação de transformação interior, transformação da mentalidade, transformação do comportamento. É exatamente isso que Deus está usando o profeta para falar: Israel, vocês erram, vocês são desonestos, vocês fraudulam balança, vocês que são ricos tomam dinheiro emprestado, emprestam dinheiro para o pobre e cobram juros absurdos, isso com seus irmãos, isso não pode acontecer. Aliás, se você não sabia disso, isso é antibíblico, tá? Esse é um comportamento que Deus não se agrada em meio ao seu povo. Israel, vocês usam balanças desonestas. Os negócios que vocês praticam são negócios desonestos. Você vai ver mais de uma vez ao longo da história de Israel, Deus ficando chateado, Deus tirando a mão da bênção dele, a mão dele que abençoa, ele tirando a mão por causa desse ciclo vicioso. E aí o Senhor vai usar o profeta para dizer: olha, isso já não é mais um pecado, isso não é mais um erro que vocês estão cometendo de forma involuntária, isso não é mais um erro que vocês estão cometendo, entre aspas, sem querer. Não é apenas um desvio, que você errou o caminho uma vez. Não, eu vou trazer aqui para o nosso dia a dia, né? Você não entrou na contramão sem querer, observando uma placa. Tudo bem, é passível de uma multa. Você agora faz o seguinte: você sabe que é contramão, mas o caminho é mais curto, você continua fazendo todas as vezes que você faz esse trajeto, é o trajeto para a sua casa, ou o trajeto para o seu trabalho, você entra na contramão, mesmo sabendo que é contramão. Você resolve correr o risco, porque você leva uma vantagem de ganhar o tempo, de cortar o trânsito. Então, traz no processo da carne, traz algum tipo de prazer. No processo da negociação, traz algum tipo de vantagem financeira. Se você empresta para o seu irmão e você passa a ser, entre aspas aqui, mesmo que não seja oficialmente falando, um agiota, você está fazendo uma situação dessa. Deus não se agrada desse tipo de situação. Então Ele vai chamar esses comportamentos repetitivos
de iniquidade, e isso faz separação do homem de Deus. Faz, porque eles dizem isso e não tem jeito, não tem como negociar. Ou afasta ou não se relaciona. Então, irmãos, essa palavra do pastor Fernando, a iniquidade é um comportamento compulsivo, como o pastor está dizendo. O primeiro ato e o segundo ato, e o segundo, um comportamento, quando o cristão para de lutar contra o pecado de sua vida, passa e vive na iniquidade. Então, um comportamento, como nós ouvimos o pastor, é praticado o pecado involuntariamente, momento de falta de vigilância, e depois é abandonado. Mesmo que seja o outro ato, a falta de vigilância, a iniquidade é um comportamento pecaminoso e compulsivo. O primeiro é um ato, o segundo um comportamento, o primeiro é um ato, e o segundo é um comportamento, tá? Então vemos que quando o cristão para de lutar contra o pecado em sua vida, passa a viver em iniquidade. Quando ele passa a deixar de ter temor diante de Deus, ele peca, como o pastor falou, é agradável ele pecar. Então aquele ato se torna algo compulsivo, se torna essa pessoa que está praticando iniquidade. Digamos que a iniquidade é um pecado de adulto crescido, de autonomia de decisão e poder sobre a vida do pecador. Passo para o presbítero Ricardo. Tudo bem? Glória a Deus. Então vemos, irmãos, que nós temos como lutar contra a iniquidade. Se nós pecamos, Deus, fala através da sua palavra, que temos um advogado, que é fiel e justo, que está diante do Pai, que para nos perdoar nossos pecados, porque nós pecamos sim voluntariamente, porque o germe do pecado está em nós. Então, nós pecamos involuntariamente, temos como pedir se arrepender e pedir perdão. Mas quando nós compulsivamente pecamos, aí estamos fora da vontade de Deus, como estava aqui Israel. Nós não estamos temendo aquilo que está diante de nós. E vemos, irmãos, nessa passagem, a qual está registrada em Atos 8, 22 a 23. Vemos que nesse capítulo 8, temos uma descrição do diácono Filipe. Existe uma grande perseguição, porque Estevão foi morto. Saulo de Tarso deu concessão para matar Estevão, mesmo ele falando tudo aquilo no seu discurso. E vemos que depois daquela grande perseguição, Filipe vai até Samaria. E em Samaria ele começa a fazer prodígios, milagres e prodígios. E nesses milagres e prodígios, existia naquela região de Samaria um chamado Simão, feiticeiro, mágico ou mago, não importa. As pessoas respeitavam aquele homem por causa das suas mágicas, das suas feitiçarias, e conseguia atrair multidões, pessoas admiravam e chamavam ele do grande poder. E vemos que através da vida de Filipe, fazendo aqueles milagres, prodígios, anunciando o reino de Deus, esse homem também é alcançado pelo Evangelho, é salvo pelo Evangelho, e esse homem é batizado. E nisso, começa a andar e seguir a Filipe, ver os milagres através da vida de Filipe. Mas vemos que nesse capítulo 8, vemos que o seu coração ainda não se converteu. O seu comportamento não se converteu. Ele está no meio deles. Foi salvo. Aceitou Jesus como seu Salvador. Foi batizado. Viu os milagres acontecendo. Mas seu coração não se converteu. Quantos não estão no meio da igreja que aceitou Jesus? Foram batizados, mas o seu coração não se converteu como Simão.
Porque nós vemos através das palavras de Pedro, quando ele oferece dinheiro para comprar aquela manifestação do Espírito Santo, quando as pessoas receberam, através da imposição de mãos de Pedro, receberam o batismo com o Espírito Santo, ele veio com a proposta de comprar aquele poder. Vemos que a palavra de Pedro é: longe de mim disso. Quem você pensa em comprar? Você compra tudo com o seu dinheiro, através das suas magias, feitiçarias. Você consegue comprar tudo, você conquista tudo através daquilo que você fazia nas práticas anteriores. Você quer vir com essas práticas aqui também no meio nosso? Então vemos a advertência que ele dá a Simão nesse capítulo. O presbítero Ricardo, lê para nós, por favor, versículo 22 e 23, Atos dos Apóstolos 8. Isso. Som. Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe. Vamos ler então o capítulo 8 e o 22 e 23 de Atos dos Apóstolos. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, porque vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Atos 8, 22 e 23. Então vemos, irmãos, que as suas atitudes, seu coração estava cheio de iniquidade, e o seu coração estava cheio de amargura. Então é esse comportamento que Pedro está focando, para que Simão pudesse mudar o seu comportamento, pudesse mudar o seu coração, pudesse mudar a sua atitude. Porque quando ele estava no mundo, ele fazia isso, porque é uma prática, é um sistema mundano. Mas agora ele conheceu a verdade. A verdade libertou das garras do diabo. E nisso vemos, irmãos, que ele agora tem que, através dessa verdade, através da justiça, tirar toda a iniquidade e toda a raiz de amargura que está no seu coração. O presbítero Ricardo quer falar alguma coisa? Amém. Irmãos, aproveitando aqui a paz do Senhor Jesus, aproveitando aqui a oportunidade que eu vim ouvindo o tema aqui debatido, é interessante notar o seguinte, que a palavra de Deus, eu quero fazer assim um contraponto, né? Aquilo que é o contrário, né? A palavra de Deus diz em certo lugar que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, e o verbo usado é o verbo ser uma nova criatura. Então o que acontece? O trabalhar de Deus, o operar do Espírito Santo de Deus, ao visitar, ao entrar na vida de uma pessoa que ele quer resgatar, o trabalho dele, a operação dele é transformá-lo numa nova criatura. E a questão do ela está envolvida. Por que eu estou falando isso? Porque a iniquidade, ela está ligada ao coração, àquilo que a pessoa é por essência. Por isso que na palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, chama o homem do pecado, o anticristo, chama ele de iníquo, e não de pecador. Porque o pecado, qualquer um de nós podemos em algum momento tropeçar e cair, conforme já foi falado aqui. Mas a iniquidade, ela está atrelada diretamente à essência, àquilo que você é. E como consequência daquilo que você é, a prática do pecado está sempre presente. Em certo lugar nas Escrituras, a palavra de Deus diz que toda iniquidade, na verdade, é pecado. E todo pecado, toda iniquidade é pecado, e todo pecado é iniquidade. A diferença é no praticante. Você pode pecar por acidente, você pode pecar por tropeço, você pode pecar por descuido, mas o iníquo, ele tem isso como essência. A essência dele é pecadora. Hoje é quinta, né? Segunda-feira eu estava conversando com um rapaz, evangelizando ele, falando a respeito da salvação e de tudo mais, e eu acabei por entrar na história de José. E eu falando para ele, José, da tal Patifona, que não é Patifona, né, que o presbítero Roberto batizou ela de Patifona. Aí o que acontece? Olha só o que ele disse para mim, né? E ele é um pecador, mas só que ele é um pecador iníquo. E aí o que ele disse para mim quando chegou na hora da mulher de Potifar? Não, se fosse eu ia lá, depois pedia perdão para Deus. Aí eu fico pensando, eu pensei com ele e falei assim: olha, meu querido,
É disso que eu estou falando. É uma questão de essência. E isso não está em você mudar, não está em você transformar. Qual é a diferença do que você está falando, daquilo que José estava sentindo, percebendo e vivendo? Que José tinha por essência a justiça. O contrário da justiça é a iniquidade. E José, o pensamento de José, na própria fala dele está dita: mas como poderia eu fazer isso? Ele não se via, não se sentia, não se percebia naquela situação. É algo que você repugna, é algo que você rejeita, é algo que você rechaça, quando passa simplesmente no teu pensamento. Mas o ímpio, ele tem satisfação, ele tem um prazer naquilo, ele tem alegria naquilo. E é isso que a Bíblia condena, ou em primeira instância, é a iniquidade, aquilo que tem dentro do seu coração. Para terminar minha fala, é 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: a ninguém julguemos então fora de tempo, porque até que o Senhor venha, quando então trará luz às coisas ocultas. E aí vem a parte que eu quero dizer para os irmãos: e quando trará luz às coisas ocultas, e julgará a intenção. No julgamento, no juízo final, no terceiro julgamento, o que Deus estará julgando é a intenção, e depois os resultados, e depois a prática. A intenção do coração é aquilo que está dentro da pessoa, é aquilo que a pessoa é. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, ela discorre de acordo com aquilo que você é. Qual é a minha essência? Nova criatura. Qual meus pensamentos? Reino, céu, Deus, Jesus, igreja, irmãos, exaltação, glória, louvor, bênção, saúde, vitória, alegria, paz. 14, 17, 1 Coríntios. O reino de Deus é paz e alegria, é satisfação do Espírito Santo de Deus. É uma essência. Deus colocou a sua essência em nós, a vida dele em nós está colocada por Deus. Então a nossa essência foi mudada, nós não somos mais iníquos. O nosso sentimento, o nosso pensar não é como os daqueles que não conhecem a Deus, de que não conhecem a Jesus, que não foram transformados. Então a palavra de Deus, ela trata de pessoas transformadas, que antes eram uma coisa e agora é uma outra coisa. Em nome de Jesus, graças a Deus. O texto bíblico aqui de Atos, focando aqui na questão do Simão, que é um caso bem interessante. Aonde que está esse problema? É bom a gente levantar aqui, pontuar e cavar o texto, porque o problema, se a gente deixar só assim no ar, que tem iniquidade, o pecado e tal, tem que mudar, mas qual é o ponto de identificação aqui? A gente tem que puxar isso do meio do pacote aqui e colocar isso em evidência, para a gente ser bem didático nisso. O problema é que é o seguinte: Simão viu pessoas sendo impactadas com o poder de Deus. Ele viu que aonde estava aquele pregador tinha uma multidão ao seu redor, e tinha, com certeza, um processo de honra, onde o nome desse pregador era sempre falado nas rodas. Então o Simão, beleza, ele chega e se converte. Primeira coisa, ele já é um camarada que vinha de um processo de magia, já era um cara conhecido, mas ele observa o quê? Que aquilo que ele fazia, que aquela mágica que ele fazia, era café pequeno perto do que o pregador do Evangelho fazia. Realmente, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, vidas eram libertas, milagres aconteciam de fato e de verdade. Ele pega e olha o seguinte, ele fala: peraí, eu quero isso para mim também. Mas, bem como você disse, presbítero Ricardo, a intenção do coração dele qual era? Fama, atrelada ao sucesso, status quo e ganhar dinheiro. Ele olhou e viu e falou: isso aqui é um baita negócio. Essa galera toda, eu curando esse pessoal, eu conseguindo o que esse cidadão aí tem, com a mentalidade empreendedora que eu tenho nesse negócio aqui, isso aqui eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico com isso. Ele é imediatamente repreendido.
esse hábito seu deve ser interessante observar que nós não vemos Pedro advertindo ele, dizendo que ele não é nascido de novo, que não é nova criatura, nada. Nós não vemos esse tipo de tratativa. O que nós vemos é ele falar: seu coração tem iniquidade, tem amargura aí. Ou seja, esse seu comportamento não é o comportamento de uma nova criatura. Você está mantendo o comportamento do que você era lá atrás, da velha criatura, daquele antigo Simão. Agora você tem que assumir o papel de um novo Simão. Então, verdade é que Pedro disse para ele assim, em sentido financeiro, né? Porque pensar em comprar o nome de Deus, a ideia que ele tinha, a ideia sempre da negociação, da barganha. E esse era o sentimento, o pensamento que ele tinha constantemente. E é bem falado aí pelo pastor Fernando, quando ele pensa, né? Nós estamos aqui sondando os pensamentos dele, né? Eu vou arrebentar, eu vou ganhar, agora eu vou fazer grande fortuna, porque esse era o sentimento dele. E isso não cabe no Evangelho. Isso não cabe no Evangelho. Eu estava pensando num texto hoje, interessante. Talvez daqui a um tempo eu esteja pregando sobre isso. Estava meditando num estudo, lá naquele texto de Reis, onde, se você der continuar se desenvolvendo, em algum momento eu vou pregar isso aqui, talvez ainda esse ano. Quando Eliseu, ele está com um discípulo de Eliseu, fala: poxa, aquele espaço está muito pequeno, vamos buscar ali uns pedaços de árvore e vamos construir um espaço maior, né? E eles vamos com a gente? Vamos. Eliseu vai junto. Quando chega lá, e é legal que a gente vê que é um discípulo de Eliseu, né? A iniciativa de aumentar o espaço não foi nem do Eliseu, que era o líder, é de um liderado. Cai bem ao coração de Eliseu e Eliseu vai junto. Quando ele chega lá, eles estão dando as machadadas, escapa do cabo e cai na água, cai no rio. O rapaz fica desesperado: ah, meu senhor! Algumas versões: ai, meu pai! Que era uma forma bem usual naquela época, né? Chamar o líder numa questão de paternidade, né? Pelo lado espiritual. E ele vira e fala: ah, meu senhor, ah, meu pai! Caiu o machado, a lâmina do machado caiu lá embaixo, e não era meu, era emprestado. E ele fica desesperado. Isso diz muito. Isso diz muito. É machado, está afiado, está fazendo corte, está sendo trabalhado, mas não é dele, é emprestado. No reino de Deus é assim que as coisas funcionam. O dom e talento que eu recebo, que você recebe, nem nosso está emprestado. Ah, mas é irrevogável. Nós não temos capacidade de gerar dons. Nós recebemos, seja para curar, seja para libertar, seja para, enfim, todos os dons que nós recebemos, dons de milagre. Aí as pessoas recebem isso, ganham vulto e trazem, avocam para si, como se elas fossem um pouco mais importantes. Por que muita gente grande, porque muita gente que achava que era grande caiu? Porque chegava lá nos grandes encontros, começou a pregar numa igreja com 80 pessoas, com 50 pessoas, o dom de Deus foi se manifestando, e aí é natural que as pessoas se acheguem próximo, curas, milagres, libertação, é cego enxergando, é paralítico andando, e é natural que haja um vulto por conta desses milagres. Muita gente ao longo da história, quando isso acontece, é convidado para pregar em conferências, em grandes estádios. Agora já não come comida qualquer, agora já não fala com ninguém, anda com segurança, né? Agora já precisa de andar com segurança. Onde que vem a queda? Me lembro de um grande pregador americano que revolucionou, está vivo ainda, revolucionou final dos anos 70 e 80 a televisão ao redor do mundo. E ele em algum momento caiu no pecado de adultério e depois teve reincidências. Passado um tempo ele se acertou, se ajustou, nunca mais o ministério dele foi a mesma coisa.
Mas alguém perguntou para ele, falou: exatamente aonde que você caiu? Como é que você deixou chegar a essa situação, né, de se envolver com mulheres e tal? Ele falou: não, eu não caí ali. Eu caí quando certa vez eu fui pregar num país, tinha dentro de um estádio, e eu não conseguia, era tanta gente que eu não conseguia chegar de carro. Foi necessário que eu pegasse um helicóptero, subisse pelo estádio, descesse no meio do local, do gramado, com o helicóptero. Quando isso aconteceu e eu vi aquela multidão nas ruas, no estádio de futebol, aquele frenesi todo, eu olhei para aquilo tudo e falei para Deus, Deus, realmente o Senhor precisa de mim para essa geração. E Ele falou: foi ali que eu caí, não foi com a mulher lá na ponta, aquilo foi só uma consumação, mas na realidade, de fato, ali foi a minha queda. Para o que o pastor Fernando falou, eu gostaria de ler para os irmãos 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, onde o apóstolo Paulo diz assim que, porque vocês, dizendo ele aos coríntios, por que vocês fazem diferença? E o que é que você tem que não tenha sido recebido? E se você recebeu, por que você anda como se não tivesse recebido, se gloriando em si mesmo? Vou ler novamente. Por que tu fazes diferença? O que é que tu tens que não tenha sido recebido? E se você recebeu, por que é que te glorias? Como que se não tivesse sido dado a você. Então é o mesmo pensamento de Nabucodonosor quando Daniel vai repreendê-lo, dizendo que ele tinha que dar glória a Deus e aquela coisa toda e tudo mais. Ele diz assim: mas foi eu que com o meu braço estendido e com a minha mão forte construí esse reino. Foi ali que ele caiu também. E muitos outros também caíram por conta disso. O próprio irmão, eu acredito eu vejo assim, o próprio irmão Tales também, quando ele declarou aquilo já estava no coração dele, aquela iniquidade já estava no coração dele, ele assumiu aquilo para ele, de que realmente, de fato, ele era acima da média. Aí Deus tem uma coisa que Deus não tolera, não tolerou lá desde o começo com o querubim, não tolerou com Adão, querendo andar independentemente de Deus, e não tolerará com ninguém que tem essa mesma posição, que pensa que pode viver uma parte aquém da vida de Deus. Não é impossível, só Jesus é a vida, né? Amém? Então, irmãos, vemos nesses exemplos a qual os pastores descreveram, o pastor Fernando, o presbítero Ricardo descreveu, sobre comportamentos de coração cheio de iniquidade. E vemos esse homem chamado Simão com essa prática, com essa querendo mudar o sistema a qual a verdade tinha que estar em foco, à luz do Evangelho. E vemos, irmãos, no Velho Testamento, em Números 25, 1 a 8, vemos nesse capítulo, falando sobre uma prática que Israel estava tendo, porque se olharmos no capítulo 24, Balaão é morto, porque ele incentiva, ele mostra como o povo de Israel seria destruído, porque o rei dos midianitas contratou o Balaão, para que pudesse estar amaldiçoando. Mas vemos que a Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque Deus falava para Balaão que não ia amaldiçoar o povo que tinha sido abençoado. Mas no capítulo 25 vemos que os homens de Israel começaram a ter relações com as mulheres moabitas. E isso Deus falou para Moisés: você vai chamar os chefes das tribos e vai executar e matar todas as pessoas que estão fazendo essas práticas. E quando Moisés chama essas pessoas para uma conversa, vemos que uma pessoa da tribo lá vai diante de Moisés e vai para sua tenda, levando uma mulher midianita. E vemos que Finéias, filho neto de Arão, filho de Eleazar, ele pega uma lança
e atravessa os dois, porque o zelo do Senhor estava na vida de Finéias, e por causa disso, irmãos, vemos que ele aplacou a ira de Deus contra Israel, porque a iniquidade estava sobre a vida de Israel. E nesse momento, a Bíblia está nos registrando que, por causa da praga, 24.000 pessoas morreram em Israel. Por causa da prática de algumas pessoas, a nação foi punida. E isso está mostrando, irmãos, que Israel era para Deus um povo. Um povo. E quando a prática da iniquidade estava gerando e estava atrapalhando a comunhão com Deus, Deus lança essa praga. Agora nós, hoje da igreja, quantas pessoas, se olharmos para a igreja de Coríntios, o pastor, o presbítero Ricardo deu, vemos que a prática daquelas pessoas que faziam coisas erradas no meio da igreja, houve uma advertência da parte de Paulo, porque estava contaminando a igreja. Aquelas práticas de incesto, aquelas práticas erradas no meio da igreja, aquelas divisões no meio da igreja. E nós hoje, essa atitude de Simão aqui, de olhar para o dinheiro, olhar para o sistema, e trazer o sistema do mundo para dentro da igreja, isso é fato no meio nosso, no século XXI. Né, pastor Fernando? O presbítero Ricardo, eu acho interessante essa questão aqui, e pensar um pouco contigo sobre isso, que essa questão, quando Pedro está conversando com Simão, tem uma palavra interessante nisso, naquele versículo que você citou. Você pensa, faz uma pergunta para ele, você pensa que você com dinheiro consegue comprar o dom de Deus? A palavra aqui que eu quero colocar aqui em evidência é essa: pensar. O pensamento. Sabe, pessoal, a iniquidade, ela começa num processo de cativação. Esse processo está no pensamento. Todo o processo de iniquidade, ele começa, eu diria que ele, se não começa, quando ele começa, geralmente é pela vista, aquilo que você vê, mas ele é processado, gerado, nutrido, ele é totalmente, ele vai num processo de dominar a mente. A partir daí a pessoa começa a arquitetar isso. Então, esse fator, eu acho interessante. Depois, quando nós olhamos nas epístolas paulinas, e eu quero pegar essa palavra, pensar, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele trata muito nas suas cartas sobre esse fator, que o campo do pensamento, ele coloca como um campo a ser dominado, o campo da mente, não é isso? Esse fator da batalha espiritual, esse fator da conquista, é necessário tomar cuidado com esse fator pensamento. Se você fica alimentando o pensamento, ou se você dá asas ao pensamento, ele se faz voar, sai do estado de pecado, e a iniquidade, ela toma conta disso, né? Um certo pregador disse certa vez que nós cristãos somos como cavalos indomáveis no campo. Nos tornamos assim, uma vez que nós nascemos de novo. E como tal, você sabe, né? Você já deve ter visto isso em filme, na televisão, que quando o domador ele tenta jogar a sela em cima de um cavalo bravo, aquele cavalo rejeita imediatamente. Mas eu já acompanhei algumas vezes, por exemplo, no Discovery, no YouTube e tal, a domação de um cavalo, como dominar o cavalo, né? E tem até um sujeito aí também chamado o encantador de cavalos. Então é interessante isso, né? Porque ele começa com algumas técnicas para que aquele cavalo seja amansado, seja dominado. Primeiro começa com poucas conversas, com ações delicadas. Como diz o meu amigo José, o inimigo, o diabo, ele vem no sapato de algodão, sem fazer barulho, sorrateiramente, e te abraça. Então, no exemplo do cavalo, desse pregador,
Ele é interessante porque quando ele tenta jogar as selas sobre ele, o cavalo rejeita imediatamente. Mas, como eu disse, ele tem algumas técnicas. Ele não olha no olho, ele se aproxima meio de lado, ele estende a mão para amansar, ele vai deixando o cavalo perceber que ele não está ali para fazer mal nenhum, mas está ali para fundamentar uma amizade longa e duradoura. O diabo é a mesma coisa. Com pensamentos, com setas que a palavra de Deus diz, daí a importância e o sentido do capacete da salvação contra os dardos inflamados do inimigo, porque a mente, e Valnice Milhões, ela disse uma coisa muito interessante, uma pregadora missionária da palavra da fé, ela era da palavra da fé, e ela dizia assim que Satanás ele quer dominar o seu pensamento, porque se ele conseguir dominar o seu pensamento, ele consegue dominar todo o teu corpo. Se ele dominar a sua mente, ele consegue dominar todo o seu corpo. Eu vejo muito sentido, irmãos, quando a palavra de Deus diz, por exemplo, em Colossenses, o 3, verso 15, quando ele diz, em 16, a palavra de Cristo habite em vossos corações, remente, né? A palavra de Deus habite em vossa mente abundantemente. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, quando a palavra de Deus diz, fala esta palavra ao teu filho, andando pelo caminho, na estrada, na mesa, em toda parte, inculca esta palavra na mente do teu filho. Por quê? Porque a palavra inculcada, a palavra implantada, ela vai direcionar todo o nosso corpo, todas as nossas ações. O diabo sabe disso. Por isso que a mensagem dele é constante nas mídias, nas redes sociais, na televisão, mensagens que são totalmente contrárias ao ensino das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ele quer conquistar mentes, ele quer conquistar corações. Então, voltando no exemplo, e terminando a minha fala, no exemplo do cavalo, toda vez que o inimigo, isso somos nós que somos cristãos, toda vez que o inimigo chega com alguma ideia, quer implantar uma ideia nova, para produzir um comportamento, para produzir uma atitude, nós somos como esse cavalo bravo, nós rejeitamos, damos coice, nós saímos galopando em volta, nós inclinamos a crista, nós não aceitamos. Ao contrário de uma outra situação, você pode ser iludido pelo encantador de cavalos, que vai chegando perto do sapato de algodão, fala mansa, vai conquistando aos poucos, ele tem paciência. E para conquistar as mentes, porque uma vez conquistada a mente com um pensamento, só Deus pode quebrar. Olha só o que diz a palavra de Deus, o texto que me vem aqui, olha só, a palavra de Deus, ela é poderosa, é Romanos 10:4, se eu não me engano, ou 1 de Coríntios. A palavra de Deus é poderosa para destruir pensamentos e trazer cativo todo pensamento à obediência a Cristo, poderosa para destruir pensamentos que são contrários à Escritura. Alguém confere para mim? Não sei se é 1 de Coríntios 10:4 ou se é Romanos. Eu acho que é 1 de Coríntios. Então, a palavra de Deus ela é poderosa para destruir sofismas. Algumas traduções trazem isso. E uma vez destruídos sofismas, pensamentos, o que é que tem que ser colocado no lugar? A palavra de Deus, para dar direção. Daí todo sentido faz com que aquilo que o pastor está falando, com aquilo que está sendo ensinado aqui. Não pode deixar os pensamentos se instalarem de iniquidade, porque senão, certamente, você vai passar a agir, a ser conduzido por aquele novo pensamento instalado. Não tem como fugir disso. Aqui no versículo 2, aqui, em Atos 8, aqui, no versículo 22, nós vamos ver uma fala interessante. Eu acho que parece que o Pedro estava meio nervoso com Simão, porque ele diz o seguinte, talvez, né, o pai fala com Deus, talvez ele perdoe esse pensamento do seu coração. Olha que interessante, coração pensa, coração e mente aqui, né, na ideia do grego é a mesma coisa. Então você vê que está nos intentos dele, tinha esse pensamento, essa ideia. Aí o Pedro fala, talvez, pede perdão, talvez o Senhor te perdoe. Será que o Pedro estava nervoso com o Simão? Tipo, isso aqui é dom de Deus, isso aqui é preço de santidade. Você vem aqui querendo comprar, negociar, barganhar, achando que com dinheiro você consegue essas coisas. E é interessante a gente ver isso, porque quando o pensamento,
ele não está cativo na obediência de Cristo, a pessoa não consegue, mesmo querendo ela ter uma vida de retidão em relação aos princípios da palavra de Deus. Foi exatamente isso que Pedro detectou ali na vida do Simão. O seu coração não é reto diante de Deus, está no versículo 21. Simão não fez aos seus próprios olhos uma proposta indecente ou corrupta para os apóstolos, quando lhes ofereceu dinheiro para obter o dom de Deus. Mas a área financeira da vida dele era orientada pelos princípios mundanos. Daí ele pensar que o dinheiro podia comprar o dom de Deus. A mente dele estava impregnada de iniquidade. É o que eu estava falando na introdução que eu falei sobre esse tema. É necessário que nossa mente, nosso padrão de pensamento, o nosso estilo de vida, aquilo que conduz as nossas vidas, seja guiado agora pelo padrão da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu vou dar um espaço aos irmãos. Talvez queiram fazer alguma pergunta. Na semana passada a nossa filha falou que queria fazer uma pergunta. Quem falou? Alcindina. Tinha uma pergunta na semana passada. E foi o presbítero Ricardo. Para ele, estava aguardando para ele, para quando ele chegasse para o presbítero Ricardo responder. Alguém dos irmãos que estão aqui quer perguntar? Não entendi. Eu tenho uma aqui, mas talvez eu falo. Vai lá, viu? Pergunta aí, por favor. Não se acanhe, Jeremias. Então, e quando a gente está ensinando uma pessoa, né? E assim, ensinando, falando, não é ensinando, falando sobre a palavra, e quando vê que ele se interessa, e a gente fica pensando por dentro, pensando assim, né? Aquele pensamento, eita, quando ele tiver no futuro, que ele mais na frente, que ele tiver, quando ele tiver gostando, né? Entendendo o que é a palavra, tudo, a gente fica pensando assim naquele, que no futuro ele vai dar o testemunho aquele pensamento. Esse pensamento não é tipo, não faz parte da iniquidade, não, né? Você pensar no futuro do cara, da pessoa, que ele vai ser uma pessoa boa, assim, não tem, só se for coisa mal, né? Então, querida, eu faço uma pergunta de volta para você. Isso é injustiça? Não, eu acho que não, né? Então não é iniquidade. Porque a iniquidade é injustiça. Não é a justiça com relação à lei dos homens. É com relação a Deus, a justiça que Deus requer. É a justiça que vem da parte do Senhor. Nós somos justificados pela fé. Então, essa justiça que Deus promove em nós é que nós estamos justificados. Porque aquela iniquidade que é o contrário, já não faz mais parte de nós. Então, esse seria um pensamento justo. Portanto, não pode ser pecado. Porque se a iniquidade é pecado, e todo pecado é iniquidade, e esse pensamento é justo, não pode ser pecado, né? Entendeu? Então, não. Olha Filipenses, no demais, meus amados irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há uma virtude, se há um valor, nisso pensai. Isso é bom? Há virtude nisso? Há valor? Nisso pensai. Então, há uma recomendação das Escrituras para que nós tenhamos bom pensamento. Olha só, aquilo que eu falei aqui na metade da nossa ministração. O que é que o cristão está pensando? Naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é de virtude, naquilo que é de valor. Nisso pensai. E o Deus e Pai será convosco. Não é assim que a Escritura nos ensina? Então, se eu tenho um pensamento que eu quero ver aquela pessoa que tem uma construção de pensamento que é contrária às Escrituras, porque a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. Como assim o mundo todo jaz no maligno? Pense nisso, de acordo com o que o pastor Fernando falou. O mundo todo jaz no maligno. Como assim? Descansa na iniquidade, na maneira deles ser, na maneira deles se comportar, na maneira deles pensarem, na maneira de agirem. O mundo todo jaz no maligno. É nesse sentido. Os pensamentos deles, as ações deles, estão todas voltadas para aquilo que é injusto. E ao contrário disso, o nosso pensamento está tudo voltado para aquilo que é bom, para aquilo que é honesto, para aquilo que se há alguma virtude, nisso pensar. Então, é uma construção de pensamento, aquilo que nós falamos aqui de Paulo, tomai sobretudo o capacete da salvação. Para que é o capacete da salvação? Contra os dardos inflamados do inimigo. Flechas? Não, ele não usa flechas inflamadas, até porque essa seria uma arma arcaica. Mas ele usa
pensamentos, flechas de pensamentos. Por quê? Porque ele quer construir novos pensamentos na tua mente. É uma troca de chip da TIM para Oi. Desconstruir o que o Evangelho Desconstruir o que o Evangelho fez e reconstruir novamente um outro pensamento. E aí Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque nós não descartamos, nós não ignoramos os seus ardis. Aonde é que estão os ardis dele? Nos pensamentos que ele tenta formar na tua mente. Olha lá no capítulo 4 de Lucas, por exemplo. Qual é a intenção de Satanás ali? Formar um novo pensamento na mente de Jesus. Por quê? Se ele consegue formar um novo pensamento na mente de Jesus, logo ele dominaria todo o corpo de Jesus. Olha só, lança-te daqui para baixo, porque está escrito onde? No Salmo 91, que para nós é 91. Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece com o teu pé em pedra, porque se tu és o filho de Deus, pode pular que está beleza. Aí Jesus para e faz o quê? Processa a informação e rejeita a informação. Quando vem os dardos sobre a nossa mente, o que nós fazemos? Processamos a informação. E muitos disseram assim, está amarrado. Quantas vezes eu não falo isso ao dia? Não, isso é de Deus. Hoje mesmo, cada pensamento idiota, cada pensamento de desonra. Não, isso não é de Deus. Não, quando eu chegar, vou falar isso. Não, isso não é de Deus, está rejeitado. Por quê? Porque o meu pensamento já está construído. O que faz a palavra de Deus? Conforme o texto que eu citei aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Eu leio para os irmãos novamente. Olha só. Porque andando na carne, andando nesta vida, neste corpo, nós não lutamos segundo a carne. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Que fortalezas são essas? Castelos? Não, fortalezas mentais. Toda a nossa vida é dirigida por pensamentos. Nós somos convertidos, a nossa alma, o nosso espírito é salvo, e a nossa alma é transformada por causa dos pensamentos que foram colocados em nós agora. Se há alguma virtude, se há algum valor, se é de boa fama, nisso pensai. Então aí, para terminar o texto, ele diz, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo os conselhos. Você pode perceber que isso aqui é tudo no campo da mente. Tudo no campo da mente. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conselho de Deus. Entende, irmãos? Olha, toda altivez, tudo que se levanta contra o conselho de Deus. Troca essa palavra por outra. Tudo que se levanta contra a vontade de Deus. A palavra de Deus em nós é poderosa para destruir fortalezas e trazer cativo todo o pensamento e lançar aos pés de Cristo. Sujeitar aos pés de Cristo. Porque Cristo é o Senhor da nossa mente. Cristo é o Senhor das nossas vontades, por causa da palavra que está em nós. Nós somos dirigidos todinho pela palavra, irmãos. Todo momento, em todo o tempo, nós somos dirigidos pela palavra. Os nossos sentimentos são sentidos pela palavra de Deus. Para quê? Para que a iniquidade não se aposte em nós. Se você ficar vagando, se nós ficarmos vagando por aí, introduzindo, permitindo que coisas, outros pensamentos sejam introduzidos, daqui a pouco você vai ser uma pessoa adulterada em Deus. Ora no Senhor, ora no mundo. Ora na igreja, ora Raimundo. Por isso que eu não ouço música secular. Assim, não que eu vá lá e colocar. Não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo que eu sempre dou preferência. Porque eu quero sempre aproveitar a oportunidade para que através do louvor, através de alguma situação, Deus possa falar comigo. E como Deus fala. Eu não coloco a música secular. Por quê? Porque a música secular, cara, principalmente hoje, não tem uma palavra. E é justamente isso. São conquistas de pensamentos. Preste atenção no que eles estão cantando, irmãos. E na minha opinião, eu acredito que Deus deve ficar triste. Porque na igreja eu canto, és meu tudo, és meu Senhor, és a minha vida. Aí eu saio lá fora na música secular e canto assim, eu entrego a minha vida para você fazer o que quiser, sei que é verdade, Deus que tem saudade, minha vida é sua, faz o que quiser. Não, peraí, mano, essa vida já tem dono.
Essa vida já foi conquistada. Então, você passa a cantar coisas que são... mas é só música, mas a música é palavra, e palavras constroem pensamentos. Então é só música, é só isso, é só aquilo outro. Não. Capítulo 12, versículo 2, Hebreus, olhando para Jesus o tempo todo, o autor e o consumador da nossa fé. Então nós temos que estar muito atentos para onde é que nós estamos olhando. A palavra grega para iniquidade, ela significa adikia, que tem a mesma conotação na tradução de injustiça. Pegando o gancho do presbítero Ricardo, para dar o desfecho, quando nós observamos então iniquidade, do grego adikia, que tem a mesma raiz de injustiça. Agora, quando nós observamos Jesus, ele vai trazer que padrão? Ele vai falar lá em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o abandono da iniquidade. A ênfase aqui ela é proposital. O reino é justiça. Romanos 14:17 vai tratar sobre isso. Então é preciso buscar justiça, abandono de iniquidade. Essa é a primeira tarefa de cada cristão, irmãos. Buscai primeiramente. O alvo, então, mais importante aí na vida cristã, está livre das iniquidades, porque isso é uma barreira para o avanço, para o crescimento, para o desenvolvimento do reino de Deus na vida das pessoas. Então, se converteu, primeira coisa, mudar a mentalidade no padrão de justiça. O que era injusto, agora, mediante a palavra, pensar no que é justo. Isso tem que ser uma coisa, prioritária na nossa vida, quando nós nos convertemos, sabe? E como é que eu sei o padrão de justiça? Lendo a Bíblia. Eu não sei como ler a Bíblia. Irmãos, eu vou ser bem sincero. Esse final de ano, agora entramos em dezembro, eu vou dar uma ênfase, acho que é uma obrigação até minha como pastor, tratar sobre isso. Acho que você tem 5 anos de crente e não leu a Bíblia inteira uma vez, alguma coisa está muito errada na sua vida. Eu tenho 5 anos de crente já e não leu a Bíblia inteira uma vez na vida. A coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida é você não ter intimidade. Entende? Ele não tem intimidade com o quê? Com a Bíblia. Se tem 10 anos, 15 anos, se 5 anos já tem alguma coisa fora do padrão, que 10, 15 anos, não vou nem falar nada. Então, não existe nada mais importante. O padrão de aproximação, o padrão que existe estabelecido é exatamente a palavra de Deus. E aí a gente fica sendo afastado da palavra de Deus. Não precisa ser pastor para ler a Bíblia, você não precisa ir em seminário, não precisa ir. Quando você começou a ler a Bíblia, você tinha feito seminário? Não, então pronto, ler a Bíblia. Graças a Deus a gente sabe ler. Bíblia, a gente tem em abundância no nosso país. Se você for comprar uma Bíblia na Itália, você vai ver o quanto custa o livro de Mateus. É uma coisa exorbitante. Não acha a Bíblia inteira para comprar, que nem a gente tem, você não consegue. Aqui você compra a Bíblia e todo tipo. Bíblia da criança, Bíblia da vovó, Bíblia do adolescente, Bíblia do guerreiro adolescente, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia de estudo não sei o que, Bíblia tem tudo, você baixa no celular, de graça, pronto. Eu não tenho dinheiro para comprar, baixa no celular. Mas não dá para entrar na cabeça. O povo de Deus não lê a Bíblia. É alguma coisa muito errada. Então, aonde é que a gente entende o padrão de justiça? Na palavra. Então, aonde eu tenho que ler? A palavra. Quando eu tenho que ler a palavra? Ontem, hoje, amanhã. E quando for amanhã? Aí você vai falar de novo. Ontem, hoje, amanhã. E depois de amanhã? Ontem, hoje, amanhã. Sempre. Para sempre. Quando que a gente tem que ler a palavra de Deus, Natan? Você que tem 12 anos de idade? Pronto, é isso. Laila, você que tem 10 anos de idade. Para quando a gente tem que ler a Bíblia? Todo dia. Hã? Todo dia. Todo dia. Ou seja, ontem, hoje e amanhã. É assim. A gente tem que estar em contato com a palavra de Deus. Senão a gente perde o padrão de justiça. Por quê? O
o sistema aí fora, tudo que nos rege aí fora, tem um padrão de justiça adulterado. E para nós, o padrão de justiça não mudou. Para a vida do cristão, o padrão de justiça não mudou, porque Deus não mudou. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, ele não muda, ele não tem sombra e variação de mudança, tá? Auxiliares, eu tinha uma pergunta para fazer, né? Você me respondeu bem no finalzinho. Está respondido agora já? Não, na quinta-feira mesmo. Você deu um resumo no final do vídeo e respondeu. Ah, então foi respondido? Foi sobre quem dá. Estava lembrando a pergunta agora. Só Deus e o homem dá legalidade. Né? Ah, tá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, nós estamos caminhando para o término. Interessante, né, que você vê essa questão da ênfase na palavra o tempo todo na palavra, né? As próprias Escrituras, tem um Salmo 119, totalmente dedicado a essa questão da meditação da palavra de Deus, palavra a palavra. E um certo dia, um tempo atrás, eu pensava o porquê de essa ênfase tão grande. As próprias Escrituras, ela dá, porque o poder de Deus, ele reside na palavra, naquilo que ele fala. Tudo que Deus fez é pela palavra. Tudo que acontece, tudo que é mantido é pela palavra de Deus. O poder de Deus está naquilo que ele fala. É aquele que chama à existência as coisas que não existem, como se elas sempre estivessem ali. É algo que está na mente de Deus, construído, gerado na mente de Deus, e é uma coisa que nós não entendemos no tempo. Tudo que existe, existiu e existirá, já foi na mente de Deus criado. E então, por que essa ênfase tão forte na palavra? Porque o poder de Deus se reside na palavra. O capítulo 1 e o versículo 1 de João, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Por isso, essa ênfase tão grande que as próprias Escrituras dá em si mesmo, nela mesmo, do conhecimento dela, porque o poder de Deus está na palavra. O Marvel da vida aí, o Thor está no machado, está no martelo, o Sansão está no cabelo, o Popeye está no espinafre, mas o poder de Deus está naquilo que ele fala. Popeye. Está naquilo que ele Cada um tem seu poder em algum lugar, né? A lanterna verde, se tirar a lanterna dele, já era. Acabou a lanterna verde, não tem mais lanterna verde. E no anel, né? Aí você vai por aí. Cada um tem o seu ponto fraco. Nosso Deus está residindo naquilo que ele fala. Daí essa importância na palavra, no conhecimento da palavra. Porque conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. Qual é o RG de Deus? Não é o 167348383, que é o meu. Você puxa aí, você vai achar a minha pessoa. O RG de Deus está na palavra. O RG de Deus é a palavra. A palavra é o RG de Deus. O DNA dele está na palavra. O DNA dele está na palavra. Naquilo que ele fala, naquilo que ele ordena, naquilo que ele estabelece. Então conhecer a palavra é conhecer a Deus. Ah, irmão, perguntaram para um certo sujeito, que eu não vou citar o nome dele porque ele está muito rejeitado ultimamente, mas ele disse uma coisa legal. Ele disse assim certa vez, falando a respeito da palavra: você conhece a Deus? Alguém aqui pode dizer que conhece a Deus? Eu posso dizer que conheço. O presbítero Roberto pode dizer que conhece. A irmã Seguira pode dizer que conhece. O Jeremias e assim por diante. Os irmãos aqui podem dizer que conhecem a Deus. A medida da revelação de Deus pela palavra. Quanto eu conheço Deus? O tanto que Ele me revelou. Quanto você conhece Deus, irmã? O tanto que Ele me revelou. Na história do pescador, você lembra, pastor Bruno? Ele vai contar então. Não, eu lembro nós estávamos juntos ouvindo a pregação. Ele sabe quem é o pregador que eu estou falando, né? Sei, mas eu não lembro dos detalhes. A história é que um
pescador tinha um filho, e esse filho pequeno, ele tinha muito desejo de conhecer o trabalho do pai e conhecer o lugar que o pai ia trabalhar, que era o mar, porque ele era pescador. E ele sempre, desde pequeno, pai, eu quero conhecer o mar, eu quero conhecer onde você trabalha, eu quero conhecer. E o pai dizia para ele, mas ainda não é o tempo, quando for o tempo certo, o papai vai te levar para você conhecer o mar, tá bom? E esse sonho ficava no coração do menino. Até certo dia, chegou a época, ele disse, agora vamos, chegou o momento de você conhecer onde o papai trabalha, você vai conhecer o mar agora. E aí o pescador pega o filho dele e leva para um dia de trabalho, um dia de pescaria. E quando ele vem voltando, ele sai correndo do barco, vai correndo em direção à mãe e diz, mãe, você precisa de ver, eu conheci o mar. É verdade isso? Ele conheceu o mar? Se ele estiver no Atlântico, ele conheceu o Atlântico? Não. Ele conheceu só até onde lhe foi revelado. O quanto você conhece de Deus? Até onde me foi revelado pela palavra. Até onde eu tenho a experiência com Deus na palavra. Veja Davi dizendo, diante de Saul, Saul disse para Davi, você ainda é muito moço e ainda não está preparado para essa guerra. Aquele sujeito grandão lá com aquela testa gigante, aquele pernão e bração e tudo mais, aquele cara nasceu na guerra, você ainda não pode ir para a guerra. E ele disse, mas meu Senhor, o teu servo, quando estava no campo e veio uma ursa e arrebatou uma das minhas ovelhas, eu fui atrás da ursa e fui lá, peguei no bigode dela e matei a ursa. E depois, posteriormente, mais outra experiência, veio o leão e arrebatou uma das minhas ovelhas, fui atrás dele, e assim por diante. E aí ele solta uma palavra profética diante de Saul, dizendo, assim também como Deus me deu a ursa, e o leão vai me dar nas mãos também esse incircunciso, porque a minha experiência, o meu caminhar com Deus, o meu andar com Deus, o meu viver com Deus, vai me trazer vitória sobre esta circunstância. O quanto Davi conhece a Deus? Deus chamou ele de o Deus da guerra, porque havia se revelado. Davi chamou ele de o Deus da minha salvação, porque conheceu a salvação. Davi chamou ele de o Deus de misericórdia, porque conheceu em Deus, pela palavra, a misericórdia de Deus. O quanto é que você conhece de Deus? O quanto ele me revelou através da sua palavra. Nesse trabalho que eu estive passando, que eu andei desaparecido, desviado daqui, uma palavra me sustentou e eu compartilhei com o pastor Fernando e compartilhei também com o presbítero Roberto. O tempo todo a palavra em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegrai-vos sempre. É tão curto. Que desânimo, que tristeza. Alegrai-vos sempre. Eu quero desistir, eu vou jogar a toalha. Alegrai-vos sempre. Amém? Nós passamos uns minutinhos, mas foi para agradecer e trazer conhecimento aos irmãos sobre as palavras que foi ensinado aos irmãos. Quero dar a palavra para os sessões finais para o presbítero Ricardo, depois eu vou estar passando para o pastor Fernando, para que possa dar encerramento em nome de Jesus. Acabei de considerar muito agora, irmão. Eu vou passar para o pastor Fernando. Pastor Fernando? O irmão estava no culto? O irmão não estava, né? Não ouviu a pregação, né? Parece que você estava. Depois você assiste lá. Aí você vai entender por que eu estou falando isso. 6 de dezembro. Irmãos, nós estaremos agora nos reunindo, permitindo Deus, no próximo domingo, última ceia do ano, às 9h30. Estaremos aqui, ou seja, da manhã mesmo, não é 21h30, é 9h30 da manhã. Nós estaremos aqui ceando, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, lembrando, trazendo à memória aquele ato maravilhoso que mudou a história da humanidade. Então, não deixe de participar, venha, é a última ceia de 2020, ufa, 2020 está quase passando. Quanta lição, hein? Quanta lição, quanta lição. Pai, eu te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço por tua paz, te agradeço pelo teu amor, pelas ricas e maravilhosas bênçãos que têm sido sobre nós. Dá-nos uma noite de
tranquilidade, leva-nos em paz para os nossos lares, que a tua paz, amor, cuidado, bênção, prosperidade, a tua palavra habite em nós abundantemente. Em nome de Jesus, para o louvor de tua glória. Amém.